Se você acha que Deus não te ama mais por causa dos seus pecados, por causa da constância na prática do pecado, então escuta o que ele diz. Salmos 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram-se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservas das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que por não terem entendimento precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Talvez você esteja sofrendo por causa dos seus pecados, esteja preso, esteja enrolado, enroscado, esteja realmente sendo escravizado e dominado. Mas o que a palavra do Senhor diz? Veja, enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. E então entenda que por causa do seu pecado, o motivo do seu sofrimento é porque você o mantém escondido. É porque você o estima. É porque você o alimenta. Mas entenda que enquanto você mantê-lo escondido, o sofrimento permanecerá. Mas a partir do momento que você decidir confessar ao Senhor e se arrepender, então, é como diz a palavra, como é feliz aquele. Então a felicidade chegará para a sua vida. Olha só o que a palavra do Senhor fala. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Definhar é o mesmo que ir se acabando aos poucos. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Assim como Deus pesou sua mão, castigou o povo de Israel por causa dos seus pecados, e o povo não prosperava, e o povo não vencia por causa dos seus pecados. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. A graça já existia, só não havia sido manifestada porque era propósito de Deus acontecer isso através de Jesus. Mas o Senhor também já era gracioso, mas Ele sempre foi santo e justo, assim como também Ele é hoje, na graça. Como Paulo fala em Romanos 6, ele pergunta que por causa da graça vamos continuar ainda no pecado? De modo nenhum. E aí ele faz uma pergunta: ou vocês não sabem que a quem nós nos sujeitamos, nos submetemos ou nos entregamos para obedecer como servos dele? Dele somos servos, do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então entenda que você que está em pecado, está sofrendo por causa do seu pecado, está amargurado e abatido, com a sua consciência pesada e o seu coração entristecido, se sentindo sujo, se sentindo indigno, alguém que Deus não aceita, que Deus não quer. Entenda que o pecado causa isso em nossas vidas. O pecado é a nossa separação de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos distancia. O pecado nos coloca longe de Deus.
E o homem veio de Deus, então sem Deus, o homem o homem não tem, o homem não pode, o homem não faz, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, porque ele dá respiração, vida e tudo mais a todos, é o que está escrito. Deus é a fonte da vida. Se não estamos em Deus, não estamos na vida, então estamos na morte. Deus é a luz. Se não estamos em Deus, que é a luz, estamos na escuridão. Deus é o caminho que precisamos, que necessitamos, que devemos seguir. E se não estamos no Senhor, que é o caminho, então estamos perdidos, vagando. Deus é o que era e o que há de vir. Se não estamos naquele que é, naquele que era e naquele que há de vir, então nós não sabemos quem somos. Nós estamos à procura de uma identidade nesse mundo que não existe, porque não somos dele, somos do Senhor. Então confesse os seus pecados ao Senhor e deixe que a alegria e a felicidade de Deus chegue na sua vida, assim como diz a palavra.